Olá, estamos começando mais um episódio do Mescla Pod e hoje a gente vai trazer o quadro Se Eu Começasse Hoje. O quadro ele fala muito sobre empreendedorismo e jornadas empreendedoras, né? E hoje a gente está aqui com a Andréia Pessoa para conversar com a gente. A Andréia, ela é uma pessoa hoje que tem uma atuação, né, do segmento de alimentação aqui no estado. E tem uma jornada aí de transições, né, Andréia? A gente... Várias, A Andréia é arquiteta de formação, Isso. Mas já tem um MBA em administração, né? Mas já começou a sua jornada dentro de empresas, né? Isso. Dentro da área de tecnologia, né, Empresa. informática. Depois migrou para a área da alimentação, né? Com serviço de pronta entrega, não foi isso? Da parte de confeitaria. Depois abriu a Le Brûlée, né? Com a Sandy, né? Com a sócia. E hoje migrou para uma consultoria na área de bares e restaurantes. Exatamente. Então, são algumas transições que a gente pode conversar hoje e bater um papo. É um grande resumo, mas eu vou lembrando. Todo o trajeto. E aí a gente quer saber, começar esse papo, assim, a gente tem muita coisa para falar sobre transições, mas como foi primeiro essa decisão de empreender? Como foi que veio isso na sua cabeça? No comecinho lá. No comecinho lá. Eu acho assim, eu me formei, eu terminei o colégio muito cedo. Terminei com 16 anos. E meio que com 16 anos, na verdade, você não sabe ao certo para onde o que vai, você né? quer. Então, assim, eu acho muito tinha jovem. Um pai que eu admirava muito. E ele era engenheiro, ele tinha uma construtora, e meu pai era um engenheiro meio arquiteto, ele tinha muita criatividade, então eu era encantada. Então lá em casa sempre tinha aquele negócio daquelas revistas, né, que naquela época não tinha internet e tal. Então eu acho que isso foi o que me levou a escolher a arquitetura. Eu amo arquitetura, adoro arquitetura, acho maravilhoso. E aí no final do meu curso de arquitetura eu me casei. E aí o meu ex-marido, ele estava vindo para Maceió e ele trabalhava com a parte de informática, que era muito no comecinho, que era muita novidade na época. E aí ele queria abrir uma empresa e precisava de alguém para organizar. Eu sempre gostei, na verdade, dessa parte de organização, de operação, de tudo. Então meio que caiu de paraquedas, eu digo, não, vou ajudar no começo. Sabe aquela história assim? Vou terminar meu curso, vou ajudando aqui. Mas aí a empresa foi crescendo e eu não tinha mais como sair. Então, eu comecei, a sua primeira pergunta é essa, eu comecei a empreender, na verdade, por conta de uma casa, vamos supor, né? De uma necessidade que teve ali da ocasião e acabei ficando. Mas em algum momento você voltou para a arquitetura, atuou como arquiteta? Só para fazer coisa na minha casa, e coisa na casa da minha família, ou de algum amigo que pedia alguma coisa, mas assim, eu nunca cheguei a fazer realmente um projeto do começo ao fim. Não comecei porque não dava mais tempo. Eu já estava muito envolvida e eu comecei a me encantar com aquilo, entendeu? E nessa área de TI, o que é que mais lhe motivava? Na verdade, olha, o que eu digo é o seguinte, para mim, não é a área de TI, não é a área de informática, não é a área de restaurante, é a operação. Para mim. Eu sempre gostei da operação do negócio, entendeu? É tanto que a gente vai lembrando assim, né? Pequenininho, eu lembro que eu sentava numa mesinha, ficava escrevendo um monte de papelzinho, como se fosse tipo uma secretária, como se fosse uma coisa de organização. Então, eu acho que é o que eu sempre fiz, de uma forma ou de outra. Então, assim, eu acho que a operação de empresa, claro que tem empresa menor, tem empresa maior, tem empresa de um ramo, tem empresa de outro ramo. Mas a parte, os segmentos ali dentro, eles sempre são muito parecidos. É tanto que eu saí de informática. Depois a gente abriu lá mesmo, na época, uma empresa de internet, que até hoje funciona. E a Le Brûlée também, que já foi um grande desafio também, porque era em outra área, mas também tinha o departamento de operação, tinha o financeiro, tinha o departamento pessoal, tinha vendas, entendeu o que eu digo? É tudo muito parecido. É linear, na verdade, são algumas especificidades. Exatamente. Não, e é engraçado, porque assim, ela fala assim, arquitetura e tal, mas assim, eu conheço muitos profissionais que trabalham tanto com gestão de projeto, quanto com gestão de processos, que vieram de ramos, por exemplo, como arquitetura, engenharia, e talvez, na formação, tem um processo para seguir, né? Então, existe ali uma habilidade passo a passo. que se foi desenvolvida. E assim, Renata, eu preciso de passo a passo. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu preciso e eu ensino isso, assim, como é que tem que começar por onde, tem que seguir aquela trilha. Assim, é o meu jeito, entendeu? Eu sei fazer dessa forma. Então, talvez nunca tinha pensado nisso, mas talvez tenha me ajudado também, né? A isso. Não sei, de repente.
E como empreendedora, quais foram os desafios, assim, que você Foram pensa? vários, né? Mas, assim, os top 3 desafios do Eu acho que empreendedor. talvez, assim, o começo de tudo, imagina, você pegar o Empreender. começo de uma empresa, né? Eu não sabia nada. Naquela época, assim, computador, informática era uma coisa nova, né? Então, já entregando um pouquinho assim o tempo, né? Mas assim, era uma coisa que não era tão comum como é hoje. Então, eu tinha que começar entendendo aquilo ali para poder vender. Eu vendia, eu operava, eu fazia financeiro, eu fazia. Então, aquilo foi muito difícil para mim naquele momento, sabe? E aí depois foi crescendo e aquilo foi naturalmente. Eu digo assim, eu acho que eu fiz muito o inverso do que todo mundo faz. Para chegar onde eu estou hoje, que a gente vai falar daqui a pouco nessa parte de consultoria. Então, assim, na verdade, as pessoas primeiro muitas vezes se preparam. Por exemplo, quando eu fiz arquitetura, eu me preparei para fazer projeto. Então, a pessoa normalmente vai estudar, vai se preparar, né? Para depois você atuar. O meu foi ao contrário. Então, eu atuei, então eu tinha que estar ali, andando de bicicleta e aprendendo. Sabe aquele negócio, você vai andando, então a bicicleta cai. Eu tinha que ir estudando e trabalhando para ir aprendendo a otimizar o que eu estava fazendo. Foi o processo inverso, entendeu? Rosa diz até hoje que é um empresário em construção, né, Rosa? Eu sou empresária em construção. Mas eu sou assim também, Mas aí, eu vou... E a gente tem que ser assim. eu vou puxar uma pergunta, assim, e quando é que você percebeu que queria mudar? Porque... De qual das vezes? Não, todas as vezes, porque deve ter um gatilho que toda vez eu digo, não é mais isso, agora... É porque o core, o que eu tô percebendo, o core da sua atividade é a mesma, você gosta de operacionalizar as coisas, mas quando você... Qual é aquele ponto que você diz, eita, pra mim já deu, agora eu vou... Quero aprender outra coisa. Eu acho que, na verdade, não tem aquele ponto de dizer assim, pra mim já deu. Eu não acho que é por aí. Eu acho que as coisas vão fluindo na vida da gente. Eu sou muito de ir seguindo o fluxo, mas assim, procurando saber onde é que aquilo tá me levando, sem ser uma coisa tão aleatória assim, entendeu? Então, por exemplo, quando eu terminei o curso para começar o negócio, eu já falei para vocês por que eu fiz. Teve um porquê, né? Isso. E aí, quando eu saí do negócio para ir para Le Brûlé, quando eu abri, como é que funcionou? Como é que aconteceu? Eu estava me separando. E eu não queria ficar... Mas trabalhando dentro juntos. numa sociedade, né? Você trabalhar casado já é difícil. Então, você trabalhar, ser sócio, né? Depois Separado. de uma separação, é pior ainda, é mais complicado. Então, assim, eu não queria mais por conta disso. Então, eu comecei a buscar... Eu lembro que eu pesquisei, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu já tinha certeza que eu não queria ficar ali. Mas o que é que eu vou fazer? Aí começava, pensava e não vinha. E, de repente, a Sandy foi conversar comigo, que ela trabalhava em casa, ela fazia os brigadeiros, as coisas dela, ela fazia em casa, e ela queria abrir um negócio, só que ela não tinha experiência em gestão. Então, alguém, eu acho que falou com ela, que eu estava querendo sair da empresa, então, a gente conversando... Uma conversa assim lá em casa, informal, e ela quer abrir um negócio? Eu quero. Assim, desse jeito que eu tô dizendo. E aí depois a gente foi formatando isso tudo. Mas eu ainda fiquei 6 meses na outra empresa, eu fiquei lá e cá. Porque eu não, assim, independente de qualquer coisa, eu não ia deixar desorganizado. Então eu fui treinar uma pessoa para ficar no meu lugar. Fez a transição, Fiz a transição, fiquei 6 meses lá, entendeu? Quando tava tudo ok, aí eu fui. Aí foi essa segunda, a outra etapa da Le Brûlé foi essa. É interessante isso, porque antes, quando a gente olha as outras gerações, essa dificuldade de mudar, de transicionar, era um ponto que era um pouco mais rígido. Sim. E hoje, quando a gente fala de transição de carreiras, eu vejo muitas pessoas, assim, na minha faixa agora, né? Eu estou entrando nos 40 esse ano, e eu vejo realmente pessoas que, ok, já viveram, já se formaram, já vivenciaram ali 10 anos, 15 anos de mercado, e se dão conta que gostaria de testar outras coisas, né? De vivenciar. Mas eu acho que antigamente, assim, se a gente pensar, tipo, no tempo da minha mãe, no tempo da minha avó, eu acho que isso era no contexto geral. Você casava para morrer casado, no mesmo casamento, né? Isso. Você se abrisse um negócio... Era uma coisa que era uma decisão para sempre. Você não tinha muita opção de mudar, você não tinha essa abertura, né? Então, assim, as coisas vão mudando, né? Hoje em dia, eu acho que é muito mais fácil até do que quando eu fiz. Eu acho assim que a gente ainda pensa mais, entendeu? Eu tô falando na minha faixa etária, assim, acho que a gente já pensa mais. Se pegar um menino de 20 anos hoje, como é meu filho, por exemplo, né? Que está se formando agora, vem milhões de ideias na cabeça dele. Vai fazer isso, né? Ele vai... É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? É mais fácil da pessoa se abrir para o novo. Não, e aí tem um dado do LinkedIn que ele fala, tem uma pesquisa de 2023 que ele diz que 55% dos brasileiros pensam em fazer transição de carreira.
É muito, né? Mais da metade. É mais da metade. E uma das coisas que eles falam também, que é essa coisa às vezes a pessoa tem um negócio, né? Que às vezes a pessoa pensa, vou transicionar de carreira porque eu trabalho numa instituição, posso mudar para outra, né? Mas você, como um empreendedor, a gente sabe que são outras responsabilidades, né? Você tem uma equipe para cuidar, você tem uma obrigação com seus sócios. E mesmo assim, é um número que também tem afetado os empreendedores e empresários. Então, pessoas que trabalharam, às vezes, anos no mercado e dizem, não, eu acho que eu gostaria de testar outras coisas na minha vida. Isso. E aí, como é que foi para você esse processo de... Você fala desse último agora? É isso, exatamente. E você já tinha uma empresa ali funcionando, formatada, né? Conhecida, né? Um negócio já consolidado, e agora você migrou para uma carreira de consultora. Então, assim, esse da Lebrulé já foi um processo diferente, né? Sim. Eu estava na empresa, já tinha 11 anos que eu estava lá, desde 2013, não, 13 anos, na verdade. Então, assim, na verdade, a gente foi abrir uma loja, abrir outra loja, e eu comecei, na verdade, a me encantar mais ainda, eu acho, com a operação na área da alimentação. E eu comecei a estudar isso, comecei a estudar como eram os processos operacionais, para procurar melhorar lá dentro. Então, à medida que eu ia estudando, né, eu fiz algumas viagens assim, quando eu ia para aquelas feiras da Brasel, né, então conversando com outros donos de restaurante, eu via que eles tinham algumas dificuldades que eu já tinha, tipo, pulado, eu tinha superado, eu já sabia como é que resolvia aquilo. E às vezes eu via, assim, lugares realmente que já eram mais consolidados e que tinham algumas dúvidas que eu digo, isso aí a gente já resolveu aqui. Então eu comecei a pensar como é que eu podia ajudar essas pessoas. Então, na verdade, eu ainda fiquei meio que lá e cá, entendeu? Mas aí, num determinado momento, apareceu uma oportunidade que foi boa para mim e para outra pessoa que estava querendo entrar, e a gente negociou e foi tudo tranquilo. A minha sócia se dava muito bem com ele, então a gente, assim, continua um relacionamento muito bom, que era uma coisa que eu prezava muito por acontecer isso, entendeu? Então, acho que foi mais ou menos isso. E me diga uma coisa, como foi a questão emocional, assim, do apego mesmo? Porque, querendo ou não, foi algo que você criou, né? É quase um filho. Uma empresa é quase um filho. É verdade. E como essa questão de deixar... Assim, até hoje eu vou lá, às vezes, assim, e eu vou muito lá, assim, para tomar um café ou para fazer uma encomenda, alguma coisa. E quando eu chego lá, às vezes eu sento, assim, me dá vontade de dizer, vamos arrumar isso aqui, vamos fazer, entendeu? Porque meio que não sai 100% da gente, né? E quando eu conheço, como as meninas são ainda da minha época, às vezes eu digo, isso aqui... Então, assim, é uma coisa que realmente existe esse apego. Não é? Por isso que eu digo, nada é de uma hora para outra, né? Tudo vem naquele processo e tem o tempo certo de acontecer. Tudo vem e aí chega um momento que você se vê que está pronta e que está bom. Eu prezo muito por isso, para estar bom para todo mundo, para não, né, não ter nenhum problema. Então, a gente vai e realmente é coragem. Você tem que ter coragem, porque quando eu saí de lá, eu não tinha cliente ainda, entendeu, Renata? Então, tem 1 ano que eu saí. E de lá para cá, por incrível que pareça, no mesmo dia que eu saí, eu fui contratada por uma empresa. Olha que legal. No mesmo dia, meia hora depois, para ser mais exata. E ter o universo, né, fazendo então, assim, o trabalho dele. Eu acho que estou querendo, eu acho que eu estou recebendo algum sinal, entendeu? Então, assim, e aí as coisas foram fluindo, eu fui estudando mais, e assim, eu acredito que as pessoas que estão passando por mim estão satisfeitas com o que eu estou entregando, e isso tem um valor para mim muito grande, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta agora, assim, olhando para toda a sua trajetória, existe alguma coisa que você faria diferente? Não. Exatamente. E para quem tá nesse momento de transição de carreira, qual é o conselho que você daria? Olha, primeira pergunta que você fez. Por que é que eu não faria diferente? Sim. Eu não costumo me arrepender das coisas que passaram na minha vida. Tem coisas que, assim, se você... Hoje, você podia dizer, não, talvez esse pedaço podia não acontecer. Mas ele aconteceu porque ele precisava acontecer. Seja para você aprender, ou para você crescer, ou pelo motivo que for. Então, se eu não tivesse passado pela primeira, eu não tinha chegado na segunda. Se eu não tivesse passado pela segunda, eu não tinha conhecido o que era uma operação, não tinha estudado isso, e não... Tá entendendo? Então, eu acho que tudo... Eu estou agora nessa parte de consultoria, que eu estou amando fazer, realmente é uma coisa que está me enchendo, assim, de satisfação, de estar fazendo, de estar podendo ajudar. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, entendeu? E como eu consigo fazer isso com uma pessoa, com outra, isso é uma coisa que me dá muito prazer, realmente. Então, está sendo muito importante para mim esse período. Amanhã eu não sei o que é que vai acontecer.
Entendeu? Então, assim, o que eu diria para alguém que você perguntou, que está pensando em transicionar, mudar, eu acho que a pessoa realmente tem que ver se está satisfeita. E outra coisa, não adianta também ficar só na emoção. Tem que ser uma coisa racional, né? Porque eu me preparei para isso. E é sobre isso que eu queria perguntar a você. Eu me preparei para isso. Quando você sentiu aquela primeira mexida, assim, eu acho que eu tô precisando de uma mudança. Como foi essa preparação, assim? Tipo assim, eu sei que, claro, algumas coisas foram técnicas, né? Mas qual o caminho, assim, que você seguiu para fazer essa transição com mais facilidade, talvez? Eu acho que essa questão da parte, vamos dizer, emocional, eu acho que eu tive ajuda para isso. Eu tive coach que me ajudou nisso, sabe? Para poder, na verdade, eu queria entender ali dentro, eu ainda estava dentro, mas eu queria entender dali o que é que eu gostava mais, porque a princípio eu pensei, Renata, de fazer algo paralelo. Não foi de uma hora para outra que eu disse assim, eu me encantei tanto com aquilo que eu estava estudando que eu disse, eu quero fazer isso com outras pessoas. Mas eu não pensava que eu ia sair para fazer isso. Tanto é que a gente, quando se encontrou para fazer a pesquisa de tendência... A gente fez um trabalho há 2 anos atrás, entendeu? A ideia era que você realmente fizesse essas duas coisas, porque a Lebrulé já estava funcionando redondinha, entendeu? Então, na verdade, eu já tinha um tempo que podia me dividir, né? E as coisas foram seguindo de outra forma. Eu acho que quando você tem que perceber onde você está, e você tem que perceber, realmente você tem que estudar e se entender, se auto-entender. Não é de uma hora para outra que dizer assim, vou sair deste lugar. Pá, tá, tchau, acabou. E a parte financeira, como é que fica? E a sua parte emocional? E se no outro dia você não tiver o que fazer, você está preparado para isso? Acordar e não ter para onde ir. Entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar nisso tudo. Porque foi assim, você assume um risco. Porque, assim, eu fui contratada no mesmo dia, mas se passasse 6 meses e eu não tivesse o que fazer? Mas uma pergunta, assim, prática mesmo para as pessoas. Você teve, assim, alguma preparação financeira, uma preparação de coisas novas que você precisava aprender? Você foi fazendo esse processo? Eu tive. Durante esse período inteiro, na verdade, eu comecei a entender o que é que eu precisava estudar. Então, eu fiz um plano meu. Eu preciso aprender isso. Porque é muito diferente você fazer para você e você fazer para ensinar outra pessoa. Quando eu entro numa empresa, eu assumo uma responsabilidade muito séria, entendeu? Então, tem empresa que eu trabalho hoje, que eu presto serviço hoje, que eu lembro que a proprietária disse a mim, olha, está tudo funcionando direitinho, você não vem aqui mexer com tudo. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. E eu digo assim, que é mais fácil, muitas vezes, você pegar um projeto desse, uma empresa que está com um problema maior, do que uma empresa que já está rodando bem. Entendeu? Porque eu sei que eu posso ajudar as duas, mas a responsabilidade na empresa que já está rodando bem é muito maior, concorda comigo? Sim. Você vai mexer em estruturas, né? Vai mexer em estrutura. Então, assim, eu acho que, como eu trabalho com processo, então, eu preparei o que eu precisava estudar para ensinar para outras pessoas. Porque dentro da Lebrulé, era um negócio meu, Renata. Então, eu podia hoje dizer assim, olha, a partir de hoje, a parte de entrega vai funcionar dessa forma. Aí, amanhã eu vejo que não dá certo, aí eu digo, não, eu vou mudar, não vai ser mais assim. Mas agora não, eu preciso testar. Então, eu tenho que trazer o que eu já aprendi nesses 13 anos que eu trabalhei. E eu tenho que estudar para ver melhores práticas também. Então, eu estudo todos os dias. Todos os dias eu estou estudando, entendeu? Então, essa parte prática que você diz é isso. A parte emocional, eu acho que é muito isso também, de você pensar. Eu quero abrir um negócio. Então, muita gente acha que abrir um negócio, assim, você vai ser independente, ninguém vai mandar em você. E não é bem assim. Eu tive negócio a vida inteira. Não é assim. São outras responsabilidades. Então, o que eu acho é o seguinte, que qualquer pessoa que for precisar fazer uma transição de carreira, ela precisa trabalhar o emocional dela, entender o que é que ela quer de verdade. Ela precisa ser prática no que ela está pensando em fazer e estudar o que ela está pensando em fazer. Porque eu vejo muitas pessoas depois meio que se arrependerem pela transição é porque fazem de uma maneira meio aleatória, entendeu? Então, acordei hoje, não quero mais, é porque está abrindo muita empresa disso, então isso dá dinheiro, então eu vou pegar e vou abrir isso. Quantas coisas a gente vê fechando? Entendeu? Então, acho que você tem que se preparar, e se preparar financeiramente também. Porque eu sabia que podia demorar mais tempo, então eu tinha que ter meu preparo ali para me segurar, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Eu ouvindo você falar, e aí vem algumas sínteses aqui. Primeiro, é descobrir o core da sua atividade. Você descobriu isso cedo com a arquitetura.
Que é o core, eu gosto de processo, eu gosto de operação, eu gosto... Depois de arquitetura, você fala. Né? Você descobriu isso, eu acho que mas eu não sabia, na verdade, não é que eu descobri, eu vivi, e depois eu tive que entender que era aquilo que eu queria, por isso que eu fiz um processo de coaching. Tem um processo de autoconhecimento aí que também precisa ser muito forte. Muito. De preparo emocional, além do autoconhecimento, porque você, além do autoconhecimento, você precisa do preparo emocional e o preparo intelectual. Então, são 4 passos que a gente pode E uma coisa descrever. que uma das vezes que eu entrei num trabalho desse de coach, né, e ela perguntou para mim assim, se amanhã você acordar e não tiver a Lebrulê para ir, você vai fazer o quê? Aí eu, meu Deus, eu tenho que pensar nisso também. Então, eu digo assim, você tem que se preparar para isso tudo, entendeu? Então, às vezes, você larga uma CLT, vamos dizer, para abrir um negócio ou para pensar o que é que você vai fazer, mas você tem que ser prática, porque eu sou muito prática, entendeu? Então, você tem que se preparar em todos esses âmbitos que você falou aí, na verdade, entendeu? Exatamente. Agora, uma pergunta, né? Você saiu da parte de ser empresária ali, que geria um negócio e era o foco em produto e se tornou uma empresária consultora na parte de alimentos e bebidas, se a gente for pensar assim, no setor de alimentação. Por que o setor de alimentação? É como eu digo, como eu passei 13 anos no setor, foi o setor que eu mais estudei, foi o setor que eu mais me encantei e foi um setor que eu vi que as pessoas precisam. Precisam mesmo. E eu lhe digo mais, elas não sabem que precisam. Cada empresa que eu pego, eu vejo que sempre tem alguma coisa que você possa melhorar e que muitas vezes elas não sabem que existe aquele processo que pode melhorar. Nossa. Você entendeu? Então, é primeiro um trabalho de conscientização. É tanto que se você entrar no meu Instagram, eu falo muito sobre isso. Assim, o que eu falo muito lá, eu não estou tentando vender produto lá. Eu quero conscientizar as pessoas que são processos que vão fazer a transformação. Entendeu? Tanto da parte da operação, porque com a operação você melhora tudo. Você melhora a parte financeira, você melhora o trabalho das pessoas lá dentro. Se as pessoas têm um processo para seguir. Quantas vezes você já viu uma pessoa pegar alguém, eu estou precisando de um funcionário, diz, olha, tem pouca gente aqui no atendimento. Aí o empresário, ele não sabe, ele não tem a gestão daqui, vou contratar, e bota uma pessoa lá dentro e muitas vezes nem explica o que é que ela tem para fazer. Aí depois de um mês faz, a funcionária não está boa, não tirar. Não é assim. Isso vale para qualquer coisa, entendeu? Dentro da empresa. Então, eu começo muito com essa parte de realmente... A primeira coisa que eu faço quando eu entro é entender a organização da empresa. O organograma da empresa. E sempre tenho que mexer. Sempre. Tenho que você mudar, melhorar. E a partir dali vão as outras coisas todas, entendeu? A base é essa. Antes aqui, um pouquinho antes de a gente entrar, né, para ter esse bate-papo, você estava falando o quanto esse setor ele é importante para a nossa economia, né, em termos de localidade mesmo, né? Isso. Uma das características nossas realmente é o setor de alimentação, até porque a gente é uma cidade turística, se a gente for pensar, né? Claro que também, como cidadãos, a gente também usufrui de ter um lugar, né, bem servido com a boa gastronomia. Como é que você avalia esse setor, Júlia? Como é que você vê esse setor? É super promissor aqui, né? É muito promissor. E, assim, as pessoas realmente têm que aproveitar isso. E assim, eu digo que a minha parte é bastidor, né? Eu não faço atendimento ao cliente. Eu faço a parte mais interna. Então, assim, muitas vezes a pessoa se preocupa muito com a parte de fora e esquece um pouco os processos internos, entendeu? Então, assim, a gente tem que se preocupar com isso, porque isso vai repercutir lá na frente. Porque um erro lá de trás vai atrasar um prato, vai chegar um prato sem padronização, vai gerar um custo maior para a empresa, o empresário não vai poder contratar uma pessoa a mais para atendimento por causa disso, entendeu? Então, assim, a gente mora numa cidade fantástica, uma cidade de praia, que a gente sabe até que passagem era para vir para cá, hoje está absurda por causa disso. Então, eu acho que as pessoas têm que realmente entender, quem tem esse tipo de negócio, é olhar para dentro e entender, assim, onde é que eu posso melhorar? O que é que eu posso melhorar? Porque eu vejo que às vezes as pessoas não querem enxergar realmente, né? Não, tá rodando bem, eu tô faturando legal, mas assim, você sempre pode ganhar mais alguma coisa. Porque faturamento é uma coisa, lucro é outra. Né? Exatamente. Entendeu? Então, a falta de padronização num prato tira muito do seu lucro. Entendeu? Eu tenho 2 perguntas ainda para fazer. Fica à vontade. Uma é sobre se nessa jornada você teve mentores. Você falou do coach, né? O coach, ele ajuda você ali dentro daquele processo, mas se você teve mentores assim, que
lhe ensinaram coisas, lhe motivaram? Não, eu tive esse processo, eu tive, assim, 2 processos de que eu comecei até um tempo atrás, né, na terapia, mas depois eu tive um processo realmente de coaching na parte de trabalho, entendeu? Então, eu queria, não foi um coaching mais tipo emocional, porque emocionalmente eu já tinha entendido que essa mudança uma hora ia acontecer, mas assim, na parte realmente prática, de passo a passo, aquela coisa muito cognitiva, entendeu? De dizer assim, ó, você tem que fazer isso, depois isso. E aí, isso me ajudou muito. Não foi assim, aquele mentor que... Eu tenho algumas mentorias hoje, porque eu tenho outros projetos, né, que eu tenho na minha área também, nessa parte de consultoria, e eu tenho mentoria focada nisso, que é projeto digital, essas coisas todas. Mas, assim, para fazer especificamente isso, não. Eu tive vários cursos, né, que eu faço, até hoje eu faço, mas um mentor exatamente para isso, não. E outra pergunta que eu ia fazer, o que é que motiva você nessa área nova, nesse novo formato de atuação seu? Sabe o quê? É o resultado que eu vejo, Renata. Quando eu entro, que eu enxergo aquilo, assim, eu sempre tive muita facilidade de enxergar a solução para problema. Eu sempre tive isso. Então, assim, quando eu estava nas minhas empresas, né? Quando eu tinha empresa. Então, assim, eu via muitas vezes as pessoas meio... Ai, aconteceu isso, o que é que eu faço? Eu até sempre brinquei. Parece que passa alguma coisa, assim, uma imagenzinha, assim, uma coisinha, uma letrinha na minha cabeça que diz assim, é desse jeito. Eu tenho muita facilidade com isso. Tanto o nome do pessoal como da empresa. Então, assim, quando eu entro, eu consigo ali enxergar algumas soluções. Então, quando eu vejo aquilo funcionando, isso me dá uma felicidade que eu não sei nem expressar para você. Quando eu vejo que eu fiz a diferença para alguém. Então, o meu trabalho, o que eu acho assim, que... vamos dizer assim, qual é o diferencial? Primeiro, é porque eu vivi isso. A minha vida inteira eu vivi em empresa. Foram 24 anos, contando tudo, de empresa, né? E outra coisa é que verdadeiramente, eu me preocupo com as pessoas que estão por trás. Porque uma empresa são pessoas físicas que estão ali, que tiveram um sonho em algum momento para fazer aquilo acontecer. Entendeu? Então, não é simplesmente, Renato, você entrar num lugar e dizer assim, olha, você vai fazer isso, não é isso. Você tem que conversar, você tem que explicar o porquê. Você tem que trazer a equipe para o seu lado. Então, eu acho que isso gera um resultado muito bom. Ouvindo assim, eu entendo e tendo a concordar que às vezes é mais o exemplo mesmo do que propriamente o dizer o... Quando é que você... Porque, assim, o trabalho do consultor também, às vezes, é muito solitário. É você que tem que botar. Mas você também já foi dona de empresa, que trabalhou na operação, mas tinha... Quando você percebe que tem que delegar e quando você percebe, não, esse aqui sou eu que tenho que fazer? Então, agora, né, graças a Deus, que assim, não aparecendo mais coisas, então, assim, eu já tenho pessoas comigo que não... Assim, que eu tenho algumas parcerias já. Então, por exemplo, agora... Eu peguei um cliente que até de outro segmento, que não tem nada a ver, viu? Mas era uma clínica médica, que não tem nada a ver com restaurante, né? Mas, assim, uma pessoa que eu conheço, que me pediu para ajudar, não sei o quê. E nesse projeto, especificamente, eu botei 2 pessoas lá dentro. Então, uma para a parte de atendimento e outra para a parte financeira. Por quê? Porque são áreas que eu não atendo e que eu sei que a empresa precisa. Então, assim, o que eu entendo hoje e o que eu poderia dizer inclusive para quem tem empresa, é que você tem que focar no que você faz melhor. O que eu faço melhor é fazer a operação. É fazer a organização, vamos dizer, da equipe, dos sócios, determinar papéis de cada um e fazer essa operação funcionar. Mas eu preciso entregar para o meu cliente o que ele precisa. Então, o que é que eu vou fazer com isso? Não adianta eu parar o que eu faço de melhor, no meu ponto de vista, tá? Sim. Para me especializar agora numa parte financeira, na parte de atendimento. Não, eu tenho pessoas boas que eu conheço, que eu confio no trabalho, então eu trago para dentro e as pessoas vão ficar satisfeitas, porque são pessoas que são capacitadas para isso, entendeu? Sim. Assim como eu já participei de projetos de outras pessoas também. Entendi. Entendeu? A gente está caminhando para o fim. E eu queria saber de você, o nome do quadro é Se Eu Começasse Hoje, sendo que é na perspectiva de você já teve aí todo um caminho de experiência e transições.
Teria alguma coisa que você faria diferente a partir desse... Assim, como eu disse, eu não sou de me arrepender. Mas Sim. eu acho, na minha concepção hoje, sabendo tudo que eu já passei, né? Sim, se eu exatamente. começasse hoje, Eu teria feito um curso diferente. Porque eu acho, uma pessoa uma vez disse para mim, teve uma época que eu resolvi que eu queria tentar fazer arquitetura. Nesse meio tempo ainda teve isso. Eu fiz alguns cursos. Sabe quando eu desisti? Quando eu fui fazer um projeto da casa da minha irmã. Quando começaram a trocar, eu digo, eu não quero mais não. Aí indiquei outra pessoa para fazer para ela, porque eu não tinha paciência, entendeu? Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, o que é que eu faria hoje? De repente, eu faria um curso diferente, de entrada. E entenderia que a arquitetura é uma paixão que eu tenho. Porque uma pessoa me perguntou, será que você realmente quer trabalhar com isso ou você ama a arquitetura, admira a arquitetura? Eu admiro a arquitetura. Só que eu passei anos para entender isso. Você entendeu? Entendo. Então, talvez se eu tivesse feito administração, tivesse me especializado mais nisso lá atrás, teria me ajudado muito do que um arquiteta começar uma empresa de informática. É uma coisa meio, né? Assim, não tem meio que nada a ver. Então, se eu tivesse feito administração, eu estaria mais preparada para esse início que eu tive lá atrás. Ótimo. Tem alguma pergunta final? Não, para mim tá super respondido tudo que eu tinha de dúvida. André, eu gostaria de agradecer Não, você. por foi um estar prazer, aqui viu? compartilhando essa Prazer, história com a é. gente, né? E a Renata ainda fez parte desse processo, que fez uma pesquisa aí para mim. há um tempinho atrás. Ajudei um pouco a André. Foi. dela. Ainda deu um pontapézinho assim, ela deu. É. Então, eu gostaria de você estar aqui compartilhando essa história, porque muitas vezes a gente às vezes fica preso, né, em determinadas situações. É. E as pessoas podem entender que pode transicionar, inclusive quando tem empresas, né? É verdade. E eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto aqui, porque eu vejo muitas pessoas Esse no dia a dia, movimento, esse E movimento. não é fácil, não, é difícil, viu? Não, mas aí eu acho que você deu caminhos importantes aí do Isso. que a pessoa deve pensar É, antes um de... passo a passozinho, né? Isso é a exato. minha cara, É a viu? sua cara, Isso é a minha cara. Já contei qual é o processo. Exatamente. Qual é o primeiro passo, segundo, terceiro, É, quarto, para poder fazer de forma consciente e não se arrepender, né? Exatamente. A chance de se arrepender vai E ser se, mínima. e se não der certo, a pessoa muda de Muda novo. Entendeu? Tem que A estar vida tá aí pra disponível isso. exatamente. A vida tá aí pra gente Pra fazer, gente pra gente mudar, pra gente tentar, pra gente ser feliz, com responsabilidade. Responsabilidade. Ser responsável, eu acho que é o ponto. Então, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês, foi ótimo.